Bom dia! Bom dia! Hoje é a nossa aula de português. Nós vamos estudar gênero do substantivo. Gênero do substantivo tem como texto base a nossa gramática. Está lá na página 60 e 61. Então, vamos lá. Abram a sua gramática na página 60 e vamos começar a estudar. Gêneros do substantivo. As flexões de gênero e substantivo referem-se ao masculino e feminino de seres, objetos e entidades. Pertence ao gênero masculino todos os substantivos em que é possível antepor o artigo o ou um. Exemplo, o quarto, um médico. Pertence ao gênero feminino todos os substantivos em que é possível antepor o artigo o ou uma. Exemplo, artigo a ou uma. Exemplo, a sala, uma médica. Determinação do gênero pela significação. Gênero masculino. São masculinos os nomes de homem e as suas funções. Exemplo, João, Luiz, Manuel, rei, professor, vendedor, cantor. Nome de animais do sexo masculino. Exemplo, boi, leão, cão. Nome de lagos, de montes, de oceanos, de rios e eventos nos quais se subtende o gênero masculino. Exemplo, o Amazonas, o rio Amazonas, o Pacífico, o Oceano Pacífico, o Índico, Oceano Índico. Os nomes de meses e dos pontos cardeais. Exemplo, o mês de abril, o mês de dezembro, o mês de agosto, o norte. Gênero feminino. São considerados de gênero feminino os nomes de mulheres e as suas funções. Exemplo, Lia, Maria, Luzia, rainha, professora, vendedora, arquiteta, professora. Nome de meninas. Nome dos meus amores. Ana, Beatriz, Lívia, Lara, tantos outros. Exemplo de gênero feminino. Nome de animais do sexo feminino. Vaca, pata, galinha. Nome de cidades e ilhas em que subtende-se o gênero feminino. Exemplo, a Histórica Salvador, a Marcante Florianópolis, a Veneza. Gênero masculino. Vamos lá, determinação de gênero pela terminação gênero masculino. Nomes terminados em A, em O, átomo. Exemplo, o médico, o livro, o barco. Substantivo concreto terminado em ão. Exemplo, o limão, o algodão, o balcão. Gênero feminino. Nomes terminados em A. Exemplo, a cadeira, a caneta, a passagem. Substantivos abstratos terminados em ão. Exemplo, a instrução, a razão, a vocação. Olha o nosso quadro explicativo. De um lado nós temos o gênero masculino e do outro nós temos gênero feminino. O cantor, a cantora. O padrinho, a madrinha. O príncipe, a princesa. O carneiro, a ovelha. O bode, a cabra. O professor, a professora. Há substantivos que apresentam uma única forma tanto para o masculino como para o feminino. Eles podem ser substantivos comum de dois gêneros, substantivo sobrecomum ou substantivo epiceno. Substantivo comum de dois gêneros são aqueles que apresentam uma forma para os dois gêneros, e a distinção entre o masculino e o feminino é feita por meio de artigo ou palavra que acompanha o substantivo. Exemplo, o agente, a agente, o artista, a artista, o gerente, a gerente. Substantivos sobrecomum são aqueles que têm sempre uma só forma e o mesmo artigo para designar tanto para o masculino como para o feminino. Exemplo, a criança, a pessoa, a vítima. Substantivo epiceno são aqueles que apresentam uma só forma para designar animais. Para indicar sexo, usa-se a palavra macho ou fêmea. Exemplo, o mosquito. Substantivo mosquito é de gênero masculino, mas podemos fazer a distinção fazendo da seguinte forma: o mosquito macho e o mosquito fêmea. Resumindo, hoje nós estudamos gênero do substantivo, gênero masculino e feminino. Vimos também o substantivo comum de dois gêneros, sobrecomum
e substantivo epiceno. Até a próxima, façamos as nossas atividades, dúvida, grupo de WhatsApp. Até a próxima.